Uma das candidaturas mais controversas dos últimos tempos vingou na eleição do presidente da mais importante nação do mundo. Intervenções russas e teorias conspiratórias à parte, como que a psicologia explica a curiosíssima vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América? O fenômeno Trump já vem sendo estudado desde as prévias das eleições, quando houve a disputa entre eles e os outros candidatos republicanos e que, evidentemente, ele acabou ganhando. Ao comparar o discurso dele com o dos seus adversários iniciais, um grupo de psicólogos descobriu que ele tinha um estilo de comunicação que cativava as pessoas, principalmente pelo uso frequente do pronome de primeira pessoa. Eu farei isso, eu farei aquilo, eu vou erguer o muro, que funcionou como uma sinalização de grandiosidade. Aliás, fazendo um parênteses com outros estudos que analisaram o perfil de personalidade do Trump, a grandiosidade, que é uma característica do narcisismo, é realmente um dos seus traços mais destacados, junto com a extroversão, o que favoreceu sua retórica bastante natural e espontânea. Além disso, a fala dele era bastante informal, utilizando uma linguagem muito simples e às vezes até recorrendo a termos que sequer fazem parte da norma culta da língua inglesa. Essa informalidade no discurso político, aliás, já foi alvo de investigações anteriores, que demonstraram que candidatos que fazem uso de uma linguagem mais simples acabam tendo maior sucesso nas eleições. Aliás, esse estilo de comunicação bastante informal do Trump se revelou mesmo quando ele utilizava o Twitter. E olha que ele utilizou bastante o Twitter. Explico. Geralmente as pessoas públicas alimentam o Twitter com frequência. Porém, no caso dos presidenciáveis, é comum que eles pensem duas vezes antes de decidir postar alguma coisa lá, pois o conteúdo pode impactar negativamente suas campanhas. Trump era uma exceção, utilizando esse recurso muito mais intensa e frequentemente que seus adversários e muitas vezes publicando mensagens com fontes duvidosas e conteúdo bastante populista e preconceituoso, mas que eram escritas numa linguagem super informal que qualquer um poderia entender. Aliás, falando desse desafio constante que o Trump fazia ao politicamente correto, alguns autores defendem que essa característica contou bastante a favor de sua vitória. Isso porque nossos comportamentos são bastante influenciados pelas normas culturais. Porém, essas normas produzem, em boa parte das pessoas, uma sensação de perda da liberdade de expressão, pois precisamos agir de maneira determinada a uma pressão da sociedade. No entanto, na maioria das situações, pelo receio do embaraço social decorrente de desafiar essas normas e remar contra a maré, as pessoas mantêm suas convicções veladas. Mas quando há uma figura de autoridade que está falando esse tipo de coisa, ela incentiva que a população fale também e o apoie. Isso significa que a identificação com um discurso preconceituoso do Trump por parte de uma sociedade com um preconceito silencioso pode ter sido, na verdade, a grande fonte da identificação e do desejo pela maioria da população para que ele fosse eleito. Ou seja, o discurso politicamente incorreto do Trump foi justamente o trunfo para ele conquistar uma população que estava cheia de pensamento politicamente incorreto reprimido. Em outra investigação, alguns pesquisadores investigaram as características individuais que levavam alguém a se identificar com o Trump e votar nele. O primeiro desses estudos descobriu que aqueles com elevado nível de autoritarianismo, bem como com um desejo por dominância social, eram justamente os que mais declaravam voto ao Trump. Outra investigação, publicada no início desse ano, descobriu que indivíduos com maior tendência a acreditar em teorias conspiratórias foram os mais propensos a votar no Trump, o que talvez explique, pelo menos em parte, a correlação entre votar nele e acreditar que o aquecimento global é uma farsa. Enfim, nesse vídeo de poucos minutos, você foi apresentado aos principais resultados de 10 estudos publicados nos últimos meses que tiveram como objetivo descortinar, para além de intervenções internacionais, as razões para a vitória do Trump.
Isso é para mostrar que, apesar do Trump não estar nem um pouco interessado na ciência, haja visto os cortes de incentivo que ele fez, ela está bem interessada em descobrir como esse azarão chegou à Casa Branca. E se você também for um interessado em política e principalmente nas bases psicológicas da política, eu convido desde já a assistir o primeiro simpósio de política e comportamento, que ocorrerá aqui na internet no final de agosto. Novas informações serão disponibilizadas nas próximas semanas, mas já se programe.